E aí, pessoal, beleza? Samuel na área de novo. Vamos para um próximo vídeo. Nesse vídeo aqui, eu falei no vídeo anterior, na verdade, que eu não ia aprofundar tanto em inteligência artificial assim, mas eu acho que pelo assunto que eu tratei no último vídeo, que é criar livros infantis usando 3D e inteligência artificial, então eu acho que vale a pena também falar um pouco do ChatGPT. Bem, ChatGPT vocês já estão cansados de saber, é uma inteligência artificial criada pela OpenAI, que é uma instituição sem fins lucrativos em tese, né, mas parece que agora estão crescendo o olho, e lançaram o ChatGPT aí, que todo mundo já testou, se ficou maravilhado pelos resultados. Para nós meros mortais, por enquanto, a versão antiga 3.5 é a que está disponível, mas ela já faz um bom serviço e está para sair a 4.0, que o pessoal disse que é coisa de outro mundo. Bem, vamos usar a versão antiga aqui, que eu não tenho a assinatura Plus, então eu quero ensinar para vocês como criar roteiros para histórias em geral que você quer, mas no caso meu foco vai ser histórias infantis. Então vamos conversar um pouquinho aqui com o ChatGPT e vamos ver o que vai dar. O que acontece? Eu coloquei aqui esse prompt, né? Esse conjunto de palavras aqui, explicando para o ChatGPT o que eu quero. Eu coloquei aqui, ó, como exemplo para a gente ver as interações. Provavelmente em algum momento ele vai dar erro, vou ter que atualizar e a gente continua de onde parou. Mas olha só. Cria uma história infantil onde interagem a Chapeuzinho Vermelho e a Bruxa Má das histórias infantis. Essa história não existe, né? Existe a única que eu conheço que tem a Chapeuzinho Vermelho a Chapeuzinho Vermelho e a Lobo Mau. Então, por exemplo, no meu caso, eu quero criar novas histórias infantis com personagens infantis que já estão em domínio público. Então, eu posso criar novas histórias com interações entre personagens que também já são conhecidos como personagens da história infantil, como é o caso da Bruxa Má, ela aparece em várias histórias diferentes. Então, coloquei aqui. Aí eu coloquei aqui uma descrição mais ou menos do que eu queria. A Bruxa Má quer o cesto de comida da Chapeuzinho, porque na história original, a Chapeuzinho Vermelho está levando um cesto de comidas para a vovó. E a Bruxa Má bola algumas ideias para conseguir pegar a cesta de comida da Chapeuzinho, mas a Bruxa Má ao final se dá mal e a história termina com uma lição de moral. Então, essa é a base. Tu viu que tem tipo um começo, que é o quê? A Bruxa Má quer pegar a cesta da Chapeuzinho. Tem o meio, né, que seria meio que o desenvolvimento. A Bruxa Má bola algumas ideias para conseguir pegar a comida da Chapeuzinho Vermelho. E tem um fim. Ela no final se dá mal e a história termina com uma lição de moral. Então vamos ver, vou dar um enter aqui, vamos ver o que o ChatGPT vai sugerir. Então aí está calculando ali, né? Tá meio que vendo o que eu escrevi e está tentando, digamos, entender o que eu quero para poder sugerir uma história. Se der erro, eu recarrego aqui a página e novamente eu coloco a história. Se demorar muito, eu pauso o vídeo para a gente poder. E eu dou play quando ele terminar. Ó, ele começou. Era uma vez uma bela floresta, a Chapeuzinho Vermelho estava indo visitar sua avó doente com um cesto cheio de comidas deliciosas. Enquanto caminhava pela trilha, ela se deparou com a bruxa má das histórias infantis. A bruxa má, maliciosa como sempre, logo fixou seus olhos no cesto de comida da Chapeuzinho Vermelho e decidiu querer aquilo para si. Olá, minha querida, disse a bruxa má com uma voz falsa e doce. Onde você está indo com esse cesto de comida deliciosa? Estou indo visitar minha avó doente, respondeu a Chapeuzinho Vermelho, sem suspeitar de nada. Sua avó está doente? Oh, que triste, disse a bruxa má, fingindo preocupação. Por que você não deixa levar o cesto para ela? O seu caminho pode chegar mais rápido do que você. A Chapeuzinho Vermelho, inocente como era, concordou e entregou o cesto para a bruxa má. Mas assim que a bruxa má pegou o cesto, ela saiu correndo na direção oposta. A Chapeuzinho Vermelho tentou correr atrás dela, mas a bruxa má era mais rápida. A bruxa má então se escondeu atrás de uma árvore, esperando que a Chapeuzinho Vermelho passasse. Mas a Chapeuzinho Vermelho já havia sido advertida pela sua mãe sobre as bruxas chamadas histórias infantis. Então, estamos esperando o ChatGPT continuar. Vamos ver o que ele vai fazer ou se vai dar um erro. Eu vou precisar recarregar. Eu vou pausar aqui para o vídeo não ficar muito longo e assim que voltar, eu dou play de novo. Aí, pessoal, o ChatGPT deu um erro aqui, estava travado aqui, aí eu cliquei em parar, gerar resposta e coloquei continua de onde parou e deu algum erro. Vou atualizar de novo a página, às vezes tem que fazer isso, aí clicar na conversa que você já estava tendo, aí parou aqui.
Aí você coloca de novo, continue de onde parou. Vamos ver se ele vai continuar. Eu vou mais uma vez pausar aqui e esperar, e assim que ele completar, eu dou play de novo no vídeo para vocês verem sem perder tempo. Aí, pessoal, o chat GPT completou aqui, ó, e ele até que foi criativo, ó. A bruxa má então se escondeu atrás de uma árvore, esperando que a Chapeuzinho Vermelho passasse, mas a Chapeuzinho Vermelho já tinha sido advertido pela sua mãe sobre as bruxas más da história infantil. Então, a Chapeuzinho Vermelho estava atenta e percebeu que a bruxa má estava tentando enganá-la. Ela decidiu ser esperta e seguir por um caminho diferente para chegar na casa da avó. A bruxa má, frustrada por não ter conseguido enganar a Chapeuzinho Vermelho, correu de volta para sua cabana na floresta, mas quando chegou lá, descobriu que o cesto de comida estava cheio de pimentas em vez de guloseimas. Ela tossiu e espirrou tanto que seu nariz ficou vermelho como tomate. Enquanto isso, a Chapeuzinha Vermelho chegou em segurança na casa da avó e compartilhou com ela a história da bruxa má e sua tentativa de enganá-la. A avó, sábia e experiente, explicou que a bruxa má era alguém que devia ser evitada e que a Chapeuzinho Vermelho queria sempre estar atenta e desconfiar de estranhos. A lição que a Chapeuzinho Vermelho aprendeu é que, embora existam pessoas más no mundo, é importante permanecer alerta e confiar em sua intuição. Ela também percebeu que com astúcia e coragem pode superar qualquer situação difícil. E assim, a Chapeuzinho Vermelho e a avó compartilharam uma refeição deliciosa, comemorando com sua astúcia e esperteza, enquanto a bruxa má espirrava e tossia em sua cabana, aprendendo que seus planos maléficos nunca terminam bem. Ou seja, ele deu uma sugestão muito boa aqui, que às vezes a gente querendo criar uma história entre esses personagens, uma história infantil, a gente teria dificuldade em criar uma solução para um problema, né? E qual foi o problema que foi criado? Ela pegou a cesta da Chapeuzinho. Qual seria a solução? A solução que ela deu aqui foi bastante criativa. A Chapeuzinho não precisou lutar com ela, nem nada. No cesto tinha apenas pimentas, e a bruxa má, ela realmente teve esse problema por conta dessas pimentas. Ou seja, eu não estou dizendo que você vai pegar essa história aqui igualzinho, já vou fazer um livro infantil igualzinho. Aí pega esses trechos aqui, vai colocando as páginas, gerando as imagens igual eu fiz no vídeo anterior. Mas é interessante você pegar isso aqui como uma base. Por exemplo, eu não gostei desse trecho aqui, ó. Essa parte aqui, ó. Mas a Chapeuzinho Vermelho já tinha sido advertida pela sua mãe sobre as bruxas más das histórias infantis. Ou seja, a mãe da Chapeuzinho já tem conhecimento da bruxa má das histórias infantis. Ou seja, a mãe da Chapeuzinho já tinha lido outros contos que diziam da bruxa má. Então, por exemplo, você poderia mudar isso aqui e colocar a Chapeuzinho Vermelho já tinha sido advertida pela sua mãe para ter cuidado com a bruxa má, que ela sempre tentava ter vantagem das pessoas, enganá-las, entre outras coisas. Então, assim, isso aqui é tipo uma base, ficou bem legal essa história. Daí, o que você pode fazer? Você pode pedir para o chat GPT completar essa história, ou você pega essa história e tu copia e tu fica aqui matutando, pensando, como é que eu posso deixar essa história mais legal? Mudar isso aqui, mudar aquilo ali? Tu pode reduzir ela? Pode. Então, é assim que você pode fazer um roteiro legal. Então, assim, o chat GPT é mais uma ferramenta que pode ser usada para tu criar roteiros para histórias infantis, por exemplo, e à medida que você vai pegando a manha com a ferramenta e vai fazendo sugestões, você vai incrementando. Por exemplo, eu posso pedir só de exemplo, eu vou pedir para o chat GPT colocar que a bruxa sei lá, ela resolveu ir na casa da vovó. Então coloca aqui, coloque na história a tentativa da bruxa ir na casa da vovó da Chapeuzinho, mas ainda assim se dar mal. Vamos ver o que ele vai ele vai colocar. Mais uma vez vou pausar aqui e assim que ele terminar, eu solto. Aí, pessoal, o chat GPT terminou aqui, ó, ele acrescentou. Colocou, enquanto a Chapeuzinho Vermelho e sua avó desfrutavam do almoço, a bruxa má estava ocupada criando um novo plano para tentar pegar a cesta de comida. Ela se disfarçou como uma velha gentil e saiu em busca da casa da avó. Quando chegou na porta da casa, a bruxa má tocou a campainha. A avó, ao ver uma velhinha na sua porta, acreditou que era apenas uma vizinha amigável e abriu a porta para recebê-la.
Mas quando a bruxa má entrou na casa, revelou sua verdadeira identidade e correu em direção à cesta de comida. A avó e a Chapeuzinho Vermelho rapidamente se levantaram e bloquearam seu caminho. No meu tempo aprendi que a ganância nunca compensa, disse a avó em um tom de voz firme. Você não pode simplesmente roubar a comida de alguém e esperar se safar, é hora de você aprender a lição. Com isso, a bruxa má ficou assustada, tão assustada que saiu correndo da casa, tropeçando na sua própria vassoura e caindo de cabeça no chão. A Chapeuzinho Vermelho e sua avó aprenderam que não importa quantas vezes a bruxa má tente, ela nunca será capaz de superar a força da amizade e da honestidade. Elas viveram felizes para sempre, sabendo que estavam protegidos pelo amor e pela sabedoria que compartilhavam. Eu acho que seria protegidas, né? Melhor que às vezes acontecem esses errinhos de concordância. Enfim, vocês viram aí, ó, você pode ir criando a história, colocando novos elementos, e é como eu falei, não significa que você vai pegar, dar um Ctrl+C em toda essa história gerada pelo chat GPT, já colocar no Word e gerar. Eu recomendo muito vocês trabalharem várias ideias, colocando novos desafios, tentando novas histórias, novos personagens, de repente a interação da Chapeuzinho Vermelho com, sei lá, tu coloca aí os 7 anões, por exemplo. Aí tu pode até colocar um negócio assim, meio diferente. Cria uma história da interação com a Chapeuzinho Vermelho e os 7 anões. Só que os 7 anões nessa história, eles são os vilões, eles querem causar algum mal a Chapeuzinho Vermelho, mas eles se dão mal ao final. Rapaz, você vai ver muitas ideias aqui que o chat GPT vai te dar, e com isso você pode trabalhar, beleza? Pois é, pessoal, esse foi um vídeo te ensinando a criar roteiros para livros infantis. Você pode misturar umas ideias loucas, como essa que eu dei aí. Ou então, tipo, Chapeuzinho Vermelho interage com os 3 porquinhos, mas os 3 porquinhos são os vilões. Eles querem fazer mal para Chapeuzinho Vermelho. Provavelmente vai misturar umas ideias muito doidas aqui, que no final vai ter sentido e de repente tu pode até aprimorar. Então, essa ferramenta, o Chat GPT, é muito útil para criar livros infantis. Então, se você juntar sua habilidade de fazer modelagem 3D, mas usar pelo menos um pouquinho de Stable Diffusion para poder gerar as ilustrações que vão ilustrar o fundo dos seus livros, e utilizar a ferramenta do Chat GPT para te auxiliar a fazer roteiros de histórias infantis, caraca, você tem na mão da roda uma ferramenta muito boa, que tu pode ganhar dinheiro com isso. Então, fica essa dica aí. Obviamente, se você for fazer uma história infantil, a primeira coisa que você vai fazer é entrar no chat GPT e começar a fazer essas ideias aqui, colocar vários elementos, um brainstorm, né, seu e do chat GPT, que pode gerar uma história muito bacana, que você pega aqui a base, aí tu coloca no seu arquivo de texto, no Word, por exemplo, aí tu vai alterando aqui, vai colocando assim, pô, ficou legal. Aí, às vezes tem uma coisinha aqui, pô, deixa eu colocar isso aqui no chat GPT para ver se ele me dá uma outra ideia. Aí, de repente, dá uma outra ideia, você acrescenta depois com uma história redondinha, bem bacana. Beleza, pessoal? Aí depois disso aí sim, você faz as modelagens dos personagens 3D que vão aparecer na história e o fundo, né, onde vai acontecer. No caso essa história aqui, vai ter que ter a cena da cabana, o interior, a bruxa tentando enganar a Chapeuzinho. Então, nesse caso aqui, por exemplo, você precisaria modelar 3 personagens, a bruxa, a Chapeuzinho e a vovó. E em cima desses 3 personagens, criar a sua história infantil da maneira que eu já tenho ensinado. Beleza, pessoal? Esse vídeo ficou um pouquinho longo, 14 minutos mais ou menos, mas eu espero que vocês tenham entendido. Então é isso, pessoal. Valeu e falou. Até o próximo vídeo.